Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. Governo federal dispensa a licitação e confirma a compra de 100 milhões de vacinas da Pfizer. Presidente Jair Bolsonaro diz que sem voto impresso não haverá eleição em 2022. Fluminense empata no Equador pela Libertadores, enquanto Corinthians e Grêmio vencem de goleada pela Sul-Americana. O Jornal da Record está no ar. Oferecimento Crédito Imobiliário Bradesco. Taxa a partir de 3,95% ao ano. O policiamento segue reforçado na comunidade do Jacarezinho, onde 25 pessoas morreram numa operação na zona norte do Rio. O Pedro Paulo Filho atualiza agora as informações para a gente. Pedro, boa noite para você. Oi, Salsi, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, eu falo aqui de um dos acessos à comunidade onde o policiamento segue reforçado. Mais cedo, o helicóptero da Record TV registrou a movimentação. O Ministério Público confirmou que foi notificado com antecedência da ação policial. O corpo do inspetor da Polícia Civil, André Leonardo de Melo Frias, será sepultado nesta sexta-feira, no cemitério Jardim da Saudade. Além dos 25 mortos, 4 pessoas ficaram feridas, 2 delas dentro de um vagão do metrô. A polícia cumpriu mandados contra suspeitos de aliciar menores para o tráfico. 6 pessoas foram presas. Na ação também foram apreendidos fuzis, pistolas e até munição antiaérea. Salsi. Situação tensa por aí, hein, Pedro? Obrigada pelas informações. O governo confirmou a compra de mais de 100 milhões de doses da vacina da Pfizer. Vamos a Brasília com o Matheus Escavazini, que tem os detalhes pra gente. Oi, Matheus, boa noite. Boa noite, Salsi. O Ministério da Saúde publicou em edição extra do Diário Oficial da União uma dispensa de licitação para a compra de vacinas da Pfizer. No total, foram liberados 6 bilhões e 600 milhões de reais. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, confirmou que mais de 100 milhões de doses da vacina da Pfizer devem chegar no fim do ano. Em março, o governo já tinha comprado outras 100 milhões de doses que já começaram a chegar e tem entrega programada até setembro. Com 200 milhões de doses, a vacina da Pfizer só vai ficar atrás da AstraZeneca, que na previsão do governo chegaria a 212 milhões de doses. Salsi. Obrigada, Matheus. Já conversamos mais. E atenção, o estado de São Paulo pode atingir nesta sexta-feira a triste marca de 100 mil mortes causadas pela Covid-19. A Giovana Rizardo tem as informações. Oi, Gi, boa noite. Boa noite, Salsi. Boa noite a todos. Até esta quinta-feira, o estado atingiu a marca de 99.400 mortes e quase 3 milhões de pessoas já pegaram a Covid. Nesta sexta-feira, o estado deve anunciar novas medidas que valem para todo o estado a partir de segunda-feira. Salsi, a capital fez um balanço sobre o afastamento de profissionais de saúde. Quase 1.500 tiveram suspeita de Covid e mais de 25% receberam a confirmação. 90 profissionais que trabalham no sistema de saúde da capital morreram e justamente por ser do grupo de risco é que esses profissionais têm prioridade na vacinação. Salsi. Precisam da nossa valorização. Obrigada, Giovana, pelas informações. Já Belo Horizonte avança no plano de reabertura da economia da cidade. A Virgínia Nalon conta pra gente o que muda a partir de agora. Virgínia, boa noite. Oi, Salsi, boa noite para você, boa noite a todos. A partir deste sábado, o comércio poderá abrir aos domingos. O setor mira maior volume de vendas por conta do Dia das Mães, segunda data do ano mais importante para o comércio. Bares e restaurantes que antes funcionavam de segunda a sábado, entre 11 da manhã e 4 da tarde, tiveram horário ampliado até às 7 da noite. Segundo a Prefeitura, a queda dos indicadores da pandemia no município permitiram mais uma rodada de abertura da cidade. Salsi. Obrigada, Virgínia. Nos destaques internacionais, o Nepal, país vizinho da Índia, teve uma explosão de casos de coronavírus nesta semana. Em maio, o número de infecções diárias é 57 vezes maior do que o registrado em abril. Vamos saber mais informações com a correspondente Silvia Kikuchi. Silvia, boa tarde para você.
Olá, Salsi. O Ministério da Saúde do Nepal admitiu que a situação está fora do controle. A maior preocupação é com a variante indiana. O país asiático já fechou a fronteira com a Índia para frear a disseminação da nova cepa. O medo é que se repita a situação do país vizinho. Cerca de 47% dos testes feitos deram positivo. Outro problema é o ritmo de vacinação do país. Apenas 1% da população foi totalmente imunizada. Salsi. Obrigada, Silvia. Uma estudante atirou em 3 pessoas numa escola do estado americano de Idaho. Segundo a polícia local, ela só parou de atirar quando foi desarmada por uma professora. Não foram registradas mortes. A garota frequentava a 6ª série. De volta ao Brasil, o governo federal informou que a Arábia, ainda nos destaques internacionais, o governo federal informou que a Arábia Saudita suspendeu a importação de aves de 11 frigoríficos brasileiros. Voltamos a conversar com o Matheus Scavazini sobre esse assunto, né, Matheus? Salsi, o Ministério da Agricultura afirmou que não recebeu nenhum contato prévio das autoridades da Arábia Saudita e que recebeu com surpresa a decisão. Em lista divulgada pelos árabes, constam proibições a 11 frigoríficos brasileiros das regiões Sul, Sudeste e aqui do Distrito Federal. O Ministério das Relações Exteriores brasileiro informou que já iniciou contato com autoridades do país asiático e com a embaixada em Brasília para esclarecer a situação. Salsi. Obrigada, Matheus. Boa noite para você. O presidente Jair Bolsonaro voltou a defender o voto impresso na eleição do ano que vem. Ninguém aceita mais esse voto que está aí. Como é que vai falar que esse voto é preciso, é legal, é justo e não é fraudável? A única republiqueta do mundo, eu acho talvez a única, é a nossa, que aceita essa porcaria desse voto eletrônico. Se o parlamento brasileiro, por maioria qualificada em 3/5 na Câmara e no Senado, aprovar e promulgar, vai ter voto impresso em 2022 e ponto final. Não vou nem falar mais nada. Vai ter voto impresso. Porque se não tiver voto impresso, senão que não vai ter eleição. Acho que o recado está dado. E agora o futebol. Na Copa Libertadores, o Fluminense enfrentou o Júnior Barranquilla da Colômbia e ficou no empate. Veja como foi. A partida foi disputada no Equador por causa das manifestações contra o governo da Colômbia. O Júnior Barranquilla abriu o placar no começo do jogo com Borja de pênalti. Pouco depois, o Fluminense chegou ao empate com Kaique. Júnior Barranquilla 1, Fluminense também 1. Já na Copa Sul-Americana, o Corinthians venceu o Huancayo do Peru por 3-0. O Grêmio goleou o Aragua da Venezuela por 8-0. O Atlético Goianiense derrotou o Libertad do Paraguai. Após a partida, a equipe brasileira recebeu a vacina contra o coronavírus. No Paraguai, o Atlético Goianiense enfrentou o Libertad e saiu na frente com Zé Roberto. Arnaldo ampliou a vantagem no segundo tempo. Bareiro ainda diminuiu, mas não evitou a derrota. 2-1 Atlético Goianiense. Em Porto Alegre, o Grêmio não tomou conhecimento do Aragua da Venezuela. 6 gols logo no primeiro tempo e mais 2 no segundo. Destaque para Luiz Fernando e Ferreira, que marcaram 2 gols cada. E nesta quinta-feira foram definidos os 2 times que vão disputar a final da Liga Europa. O Villarreal empatou com o Arsenal em 0-0 e se classificou. Na decisão, o time espanhol vai enfrentar o Manchester United. Depois de vencer o primeiro duelo em casa por 6-2, o Manchester perdeu para a Roma, na Itália, por 3-2. No final do mês, o Manchester United e Villarreal decidem a Liga Europa. O jogo será na Polônia e terá cerca de 10 mil torcedores no estádio. E essa edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações no Fala Brasil, às 8h30 da manhã. Uma ótima noite para você. Cuide-se. Tchau.